Para entender o que isso significa, a gente conversa agora com o mestre em Relações Internacionais, Urian Fancelli, já está aqui com a gente. Urian, boa tarde. Bom, a gente viu a economia dar uma bela de uma enlouquecida nessa segunda-feira, depois dessas primárias, né? Mas o que a gente vê é um presidente argentino bem sem poder, porque o seu candidato, do Alberto Fernandes, que ele está apoiando em terceiro lugar, e a extrema-direita, ou seja, do candidato que tem ali as falas mais polêmicas, aparecendo em primeiro lugar. Com a Argentina com uma inflação de mais de 100% ao ano, uma situação econômica muito preocupante. Queria tudo que você faz essas primárias aí, Urian. Boa tarde. Oi, Paula. Oi, Bárbara. Boa tarde. Prazer estar aqui com vocês. É uma loucura o que está acontecendo na Argentina. É algo que ninguém esperava, que um candidato como Milei chegaria em primeiro lugar. Ele já recebeu diversas classificações, como a Bárbara muito bem disse aí, de anarcocapitalista, extrema-direita, libertário. Alguns jornais têm se referido a ele também como ultraliberal. E muita gente aí tem realmente encontrado dificuldade porque ele tem algumas opiniões, algumas visões que acabam fazendo com que seja difícil de encaixá-lo em uma posição específica. Porque, por exemplo, se a gente chama ele de extrema-direita, ele fala, por exemplo, que o aborto é um tema que deveria ser comparado com algo de propriedade privada, ou seja, meio que cada um poderia ir decidir por si só o que fazer. E não é um posicionamento de direita, conservador, é um posicionamento que hoje no mundo ele é ligado mais à esquerda. Então ele é aí essa figura polêmica, triste para as mudanças climáticas, que é algo sobre o qual vocês estavam falando agora. Ele já disse não acreditar nisso, né? Acha que é invenção, assim como outros líderes negacionistas ao redor do mundo. Ele é muito amigo do Eduardo Bolsonaro, admirador do Jair Bolsonaro, do Donald Trump. A Argentina aí, a economia também levou um susto. Houve uma desvalorização do peso em relação ao dólar, simplesmente por conta dos resultados de 18%. A bolsa também foi impactada. Ele fala em uma dolarização da economia argentina, ou seja, fechar qualquer instituição, fechar Banco Central, fazer mais ou menos como o Equador fez lá atrás, e isso tem assustado bastante as pessoas. E, Urian, a gente sabe que, de certa forma, ele foi até meio subestimado nas pesquisas, né? Inclusive porque ninguém esperava isso e talvez porque tenha aí desconsiderado, de certa forma, a população mais jovem argentina dentro de todo esse movimento que você está apresentando. Você falou da dolarização, né? Você acredita que esse movimento, se de fato implementado, acabaria com a crise? Seria uma solução e talvez, em parte, seja por isso que ele ganhou todo esse protagonismo nessas primárias? A dolarização, na verdade, é apenas um dos elementos que podem explicar. Eu não acredito que seja o principal. A gente pode dizer que no Equador, quando isso foi implementado, ajudou sim o país a sair. Isso deu certo, mas ao mesmo tempo, se isso fosse adotado na Argentina, deixaria as mãos do presidente ou do ministro da Economia um pouco presas, porque você não tem toda aquela liberdade de fazer política monetária, de controlar a inflação. Então você fica muito dependente de uma moeda estrangeira e depois fica cada vez mais difícil também de você discutir uma desdolarização, né, que você voltar para trás. Mas eu acredito que o principal motivo de explicar esse desempenho surpreendente que ele teve, que foi sim entre os jovens, principalmente aquelas pessoas ali na casa dos 30 anos, curioso que foi tanto entre os jovens mais da elite, de uma classe social mais privilegiada, também em relação aos de classes menos favorecidas. Mas é um discurso anti-establishment, é contra tudo aquilo que existe, contra o Estado, contra as instituições. Ele fala em abolir a maior parte dos ministérios para economizar, que o Estado deveria focar somente na justiça e na segurança e nada além disso. Fala em privatização de toda a educação do país também. Então, você vê aí uma população sem qualquer perspectiva de melhora, porque o país está em uma situação econômica catastrófica e vem alguém com um discurso diferente que acabar com tudo, e isso acaba sendo apelativo para parte da população que compra esse discurso. Mas se eu puder dar uma palavra para o que esse candidato representa, é populista.
populista. Obrigado, Uriah. As falas, né? A gente discutiu mais cedo, Trump, Bolsonaro, o próprio quando você fala mais popularmente, né? Aquelas coisas que você fala só entre amigos, é mais ou menos essa sensação que a gente tem do vocabulário deles e das falas deles. Uriah, muito obrigada, viu, por ter conversado mais uma vez com a gente. Boa semana para nós. Obrigado, Bárbara, Paula, boa semana.